Boa tarde novamente a todos aí, é um prazer, é uma satisfação novamente estar participando aí desse evento aí da Vegor, né, da Vegor, e a gente sabe o quanto é difícil aí de organizar um evento desse tipo, ainda numa época, em um período aí de pandemia, né, que os desafios aí se redobram, e mesmo assim gostaria de parabenizar a equipe, está de parabéns aí realmente por manter aí a periodicidade do evento, um evento importante para o setor, e todo o time aí estão de parabéns, ok? Então, como já mencionado, então, o título aqui do trabalho, né, desenvolvimento de uma ferramenta para coleta de fluido isolante para transformadores energizados, né, na rede de distribuição. Então, é um projeto, né, cooperado. Inicialmente aqui na apresentação estão as empresas, o X-Green e a MGM, né, a outra empresa que inicialmente, quando foi realizado, né, a inscrição do trabalho, né, ela houve, na verdade, a saída dela do projeto, então hoje são essas duas empresas mais uma grande universidade do estado de São Paulo, né, que participa nesse projeto de desenvolvimento da ferramenta. Vou falar brevemente aqui, né, a maioria dos participantes já me conhecem, eu trabalho já há mais de 28 anos no setor elétrico brasileiro, iniciei praticamente toda a minha carreira na parte de laboratório de fluidos isolantes, né, iniciei na Eletropaulo como estagiário, né, em 1991, né, e fiquei e depois disso tive uma pequena saí para o mercado, depois retornei em 2000 e depois fiquei até 2015, onde depois disso assumi uma posição como gerente na Cargill para a parte de óleo vegetal, e depois disso fui para um projeto pessoal para estudar fora do país, onde trabalhei, né, na verdade, para fundar aí a empresa X-Green, no qual sou responsável para desenvolvimento de novos negócios. E, como mencionei, né, minha experiência de 28 anos no setor elétrico, na parte de engenharia de manutenção, projetos de P&D, artigos, né, a parte de férias. Acho que tem um microfone aberto, eu não sei se é o meu que está um pouquinho alto aqui, está fazendo... ok, obrigado. Desculpa, tá? Aqui estava... Não sei se o meu microfone está muito... Deixei um pouquinho alto, ok, obrigado. E desde 2001, eu tenho atuado, né, de forma bastante efetiva nos principais comissões do setor elétrico brasileiro, aí, de normas na parte de fluidos isolantes, tanto de óleo mineral, óleo vegetal. Bom, iniciando aqui, então, efetivamente pela apresentação, a ideia não é iniciar pela legislação na parte de PCB, porque acredito que o pessoal já está realmente de domínio aí, realmente, essa questão, mas eu gostaria de iniciar aqui pelos principais desafios com relação à questão da Convenção de Estocolmo, no qual o Brasil ratificou isso em 2004, né? Então, nós estamos falando aqui de praticamente 16 anos, né? Praticamente 15 anos, né? Então, indo para 16 anos, né? E quais são os desafios que principalmente o setor elétrico brasileiro tem enfrentado, né, para poder atender, né? Eu não vou entrar especificamente, não é esse o objetivo da apresentação, a questão da legislação, mas sim iniciar pelos desafios, né? Então, quais são os principais desafios para a questão de atendimento à legislação que hoje rege aí o assunto, né? Principalmente na parte de distribuição. Transformadores sem dispositivo, impacto, né, para a questão aí para você fazer o monitoramento dos indicadores de qualidade, isso impacta em desligamentos, né, principalmente a rede energizada, ligada, né? Normalmente, quando isso ocorre, esses desligamentos, eles implicam em períodos bastante longos, né? Eles costumam afetar os clientes e, consequentemente, esses desligamentos também implicam, né, indicadores importantes para as concessionárias de energia, que são indicadores como DEC e FEC. Além de questões como segurança dos colaboradores, né, porque
Você tem ali a rede, ela pode estar energizada, ou até mesmo quando desligada para alguma manutenção específica, ela tem um risco, tanto que requer alguns cuidados, né? E a questão de quando o setor, né, as empresas têm tomado nos últimos anos ações nesse sentido para fazer o monitoramento e a destinação desses equipamentos contaminados da rede, ela se depara com processos, né, que implicam numa condição de segurança bastante rígidos, que isso, de um outro lado, implica numa baixa produtividade. As principais normas do setor, né, que regem aí a parte de destinação, controle do setor elétrico, é a NBR 8371, na parte de gestão, e a NBR 13882, ambas estão em revisão dentro da comissão, o qual eu sou o coordenador da comissão, né, de estudos, da 10.02. A 13882 é a norma de metodologia, ela já está praticamente aí no seu final, para uma última consulta nacional de publicação, e a 8371, ela está, diria também, na parte final, porém, num ponto bastante importante de discussão com relação aos critérios, né, de diagnóstico e de controle para a questão de destinação, né, de seleção desses equipamentos contaminados, ok? Bom, falando um pouquinho dos critérios de manutenção hoje existentes aí no setor elétrico, né, você pode ter, né, hoje a questão da manutenção programada, né, e por que falar um pouquinho desses critérios e entrar nesse assunto? Para poder mensurar, entender essa questão das dificuldades enfrentadas pelas empresas do setor elétrico com relação ao monitoramento, né, e ao diagnóstico, né, identificação desses equipamentos possivelmente contaminados. Lembrando, né, que eu acredito que inclusive é de domínio da boa parte aí dos profissionais do setor, quando nós falamos aí da questão do PCB, o setor elétrico, ele foi, né, um setor que usou muito pouco a questão de PCB puro. Na verdade, a indústria ela teve uma aplicação muito maior. O nosso maior problema ela está na que nós chamamos de contaminação cruzada, né, que quando, principalmente, critérios aí de manutenção adotados por algumas concessionárias, isso diverge de regiões para região, de empresa para empresa, cada empresa existem os seus critérios próprios de manutenção, né? Então, ocorreram aí que a gente chama de contaminações cruzadas. Bom, então voltando aqui, hoje, qual é o caminho mais comum para as empresas poderem checarem essa taxa de contaminação dos seus equipamentos? Quando ocorre o quê? A retirada desses equipamentos da rede, por um problema de uma falha, né, ou então por e não necessariamente quando é retirado da rede, ele está relacionado a uma falha propriamente dita, também lembrando que muitas concessionárias elas retiram os equipamentos da rede até por uma questão de expansão da rede, questão de aumento de carga, adequação da carga da rede, então você também tem esse critério. Então, normalmente, o circuito é desligado, então, nessa foto aqui que nós podemos observar à esquerda, né, então, normalmente, ali, né, o profissional é içado com a cesta aérea e ele pode ali fazer, né, a devida manutenção e adotando todos os critérios ali de segurança, né, de aterramento nas extremidades daquele circuito desligado e tudo mais, né. Só que esse procedimento, uma vez adotado, ou ele sendo adotado, e é um dos caminhos hoje que as concessionárias possuem, ele, de certa forma, ele é um pouco lento, né, porque ele é demorado, os equipamentos não possuem dispositivos aí para coleta, eles têm que fazer a abertura da parte superior, né, e aí normalmente você tem que sinalizar, né, tem até uma foto abaixo, sinalizar a via,
preencher um checklist de segurança. Então, isso é demasiadamente demorado para poder atender todas as regras de segurança, lembrando que, na maioria das empresas do setor elétrico, a regra de segurança é um dos valores número 1, está entre os primeiros valores, principalmente por a questão de trabalhar aí com extra alta tensão, aí, muitas vezes. E uma outra alternativa é a questão de, a foto à direita, é a manutenção com a rede energizada, que isso, na verdade, existem procedimentos, só que você tem que entender uma série de normas, uma série de IPIs, né, são adequados, e mesmo assim a exposição do risco ao profissional, ela é elevada, né? Você consegue mitigar, eliminar bastante, né, através dos procedimentos bastante sólidos, né? Só que isso traz um certo risco, e também tem a questão dos prazos. Lembrando que todos eles têm questão de problemas de impactos aí, de questão de produtividade, indicadores, DEC, FEC, que são os famosos indicadores aí do setor. Bom, então pensando nisso, né, a nossa equipe, o nosso time lá, que conta hoje com profissionais do setor elétrico, de vasta experiência, né, nós juntamos uma equipe multidisciplinar, né, com vasta experiência de projetos de pesquisa, projetos mecânicos, né, e fomos pensar, pô, acho que podemos tentar avaliar, pensar uma alternativa, uma solução para o mercado, para poder, na verdade, atender essa demanda. Lembrando que, no período que eu trabalhei, né, no setor elétrico, né, considerando aí como um exemplo uma empresa do porte que, né, uma empresa grande como a empresa, a experiência que eu tive, e se usar isso como uma métrica, por ano, mesmo você tendo um plano de manutenção bastante agressivo, uma concessionária, ela tira em média de 5% a 7% dos seus transformadores da rede, tá? Então, isso realmente é uma parcela muito pequena, né, quando você pretende aí adotar critérios de monitoramento, né, de controle, no caso de contaminação aí para PCB. Então, na época, né, quando eu trabalhei na Eletropaulo, né, essa Eletropaulo hoje Enel, né, italiana, há 8 anos atrás, né, e eu fiz um trabalho, uma projeção, inclusive fiz um trabalho de Six Sigma, né, de Green Belt, sobre isso, adotando os atuais critérios que a Eletropaulo, essa Eletropaulo utilizava, mesmo sendo agressivos, que era umas empresas que mais retirava transformadores de distribuição da rede por ano, isso em torno de 7 a 8 mil transformadores por ano, né? Qual era o prazo, mantendo as mesmas condições, os mesmos critérios de manutenção, né, adotados, conservadores, para poder varrer todo o parque de mais de 200 mil equipamentos, e eu fiz uma projeção. Isso ultrapassaria em torno de 10 anos o prazo máximo aqui, que é estabelecido para a Convenção de Estocolmo. Então, com base nisso, nós buscamos aí tentar avaliar alternativas, né, sobre uma solução, né, que pudesse colaborar aí com o setor elétrico brasileiro e, consequentemente, com o meio ambiente. Bom, aí em cima disso nós estabelecemos um plano de trabalho e adotamos algumas premissas que eram importantes estarem contempladas dentro dessa nova metodologia, ou esse protótipo, essa ferramenta, né? Aumento de produtividade, redução de custos, a segurança como um requisito importantíssimo, que não se pode abrir mão, atendimento à legislação, seja ela legislação de segurança e ambiental, a questão de ergonomia e saúde e o compromisso ambiental, né? Então, como mencionei, o desafio foi montar uma equipe multidisciplinar, né? E para tentar trabalhar no desenvolvimento de um equipamento portátil eletromecânico, né, com um sistema que você pode fazer um controle e parametrização à distância, né, mitigando principalmente os riscos de acidente, né, para o profissional ali envolvido para essa atividade.
tá? Em cima disso, nós traçamos o que nós definimos como, vamos dizer assim, requisitos, né, ou funcionalidades que seriam importantes para serem trabalhadas. Então, sistema de etiquetagem, né, uma vez isso, fazendo essa amostragem, é importante você ter uma rastreabilidade, então você, né, ter uma etiqueta que possa colar ali, né, e lembrando, tá, que a gente está falando isso tudo à distância, né, no primeiro momento, né, então esse foi a premissa que nós adotamos nesse trabalho. Então, etiquetagem, e de modo que ela fosse uma etiqueta moderna e que ela também pudesse ter uma leitura rápida, prática e fácil, né? Um suporte de elevação que seja seguro, que do ponto de vista ergonômico, de operação e também da questão de isolação. Fixação do dispositivo no próprio equipamento, tá? A questão para poder, na verdade, você fazer a introdução e poder, porque a gente não consegue imaginar algo que não seja invasivo, né, no caso desse transformador. O sistema de coleta, furação do tanque, perfuração, como falei, invasivo, e parametrização de todos esses controles, tá, ok? Bom, dito isso, nós definimos, fomos então para a questão do desenvolvimento, né? Então, nós pensamos, né, o que seria importante, considerando, na verdade, que o transformador energizado, ele tem um risco potencial ali elevado, o desligamento inesperado, indesejado dele, traz problemas sérios para a concessionária, e as diferenças aí entre projetos, anos de fabricação e período que eles estão instalados na rede, isso tudo, na verdade, são variáveis e são agentes aí que nós podemos chamar de barreiras não, desafios, né? E para a gente para poder chegar numa ferramenta. Então, nós listamos o que seria importante avaliarmos, testarmos, né, dentro desse projeto. Então, desde testes analíticos, a questão da análise de custo, não adianta você ter uma ferramenta que isso implica num custo muito elevado para a concessionária, a questão da análise de projeto elétrico, o campo elétrico, né? Então, porque não é simplesmente você não está furando ali somente um tanque, né? As simulações multifísicas, né? Então, dos mais diversos, né? A questão da perfuração, fixação, cálculo, amostra, estanqueidade, segurança, projeto. Então, percorrido todas essas etapas, né? Efetivamente, e principalmente podendo realizá-las isso dentro do ambiente controlado, a ideia era partir para uma segunda fase, onde que a gente pudesse também, ainda no ambiente controlado, fizesse os testes para validação, isso com a ferramenta, de certa forma, mais assim, madura, né, avançada do ponto de vista de tecnologia, os testes de transformadores em ambiente controlado de laboratório, por exemplo, de ensaio elétrico, iniciando por tensão, carga e depois na rede. Isso, consequentemente, com o registro de uma patente e homologação, né, que isso já está em vias a questão da patente, e a homologação junto à concessionária, que isso depois pode ter um looping para a questão de validação e a questão dos testes, né? Ok? Bom, para que tudo isso que eu falei pudesse funcionar muito bem, existem ferramentas hoje que são utilizadas aí do que tem de mais alta tecnologia, né, que o pessoal chama de modelagem, né, de 3D de elementos finitos, né? Então, hoje existem ferramentas que hoje de computador, né, simulações computacionais, perdão, né, que permite você hoje simular, né, várias situações, né, dentro de um projeto, desde estresse linear,
a questão de rotor dinâmico, calcular dimensionamento, escoamento, pressão, esforços mecânicos, né, modelos térmicos, né, a maneira que você vai introduzir ali uma peça, a temperatura desde do início da hora que você vai introduzir ali um outro corpo ali e naquela parede, e como que é a temperatura do outro lado, o comportamento, o fluxo magnético é importante, né, a partir do momento que você tem ali um transformador e ele tem as mais diversas configurações, a questão de vibrações. Então, hoje é possível você fazer, existem softwares que fazem até 500 milhões de simulações simultaneamente, tá? Até para a questão de aeroespacial, né, utilizando essa questão de elementos finitos, tá? Então, isso é determinante para o sucesso do projeto e está, a princípio, foi inserido aí dentro do nosso projeto para o sucesso. Então, o quanto mais você estressar nessa etapa aqui, maior o sucesso do projeto lá na frente, né? Bom, então aqui são alguns exemplos que você pode simular a questão do fluxo, do fluido, simulação térmica, simulação do campo elétrico. Então, esses softwares já permitem aí você brincar e fazer tudo isso daí. Então, eu tinha uns vídeos bem bacanas aí de estresse mecânico de uma colher, térmico de uma barra de aço, só que a apresentação, eu fiquei preocupado com a questão do tempo e não introduzi na apresentação esses vídeos, a princípio, muito bacanas. Bom, então com isso a gente partiu aí para uma solução que elimina essa questão do risco, né, para uma solução à distância ao nível do solo e com todas essas funcionalidades e que garanta aí uma condição de operação segura, tanto para o operador quanto também para o equipamento, ok? E com isso, né, nós estabelecemos que essa ferramenta permite uma coleta 10 vezes mais rápida, né, dentro dos procedimentos hoje disponíveis, né, e o aumento de agilidade, produtividade, e que é buscado aqui, ok? Então, foi desenvolvido a princípio, né, e ele está numa fase intermediária do projeto, um dispositivo em que ele introduz realmente uma válvula. Essa válvula, ao ser introduzida, ela ao mesmo tempo ela vai vedar a questão do tanque do transformador, né, garantindo ali todo o período ali que ele vai permanecer na rede, né, e também com a introdução de um vial que permita coletar a amostra de óleo e também no mesmo processo, no mesmo ciclo, a questão da etiquetagem e identificação e até leitura da etiqueta, se caso for repetida o ensaio. E por fim, no último slide aqui, terminando, eu acho que eu estou no tempo aqui, passei 1 minuto e 30 segundos aqui. Como conclusão, né, a coleta de amostras sem a necessidade de desligamentos de circuitos da rede de distribuição, é possível, né, a coleta. Atividade sem paralisação do fornecimento de energia, né, para um grande número de clientes e por um período não impactando os indicadores de qualidade do concessionário. Ganho de produtividade, né, então isso eu falei, principalmente por causa que os métodos convencionais, mesmo que você hoje faça um método invasivo, qualquer outro procedimento, a questão de você içar uma cesta aérea com um profissional, além do risco, eles são demorados para seguir todos os padrões aí de segurança, sinalização da via, checklist e uma série de coisas, né? Ele permite maior otimização da etapa de coleta e procedimentos de segurança, integridade e condições de operação de equipamento são requisitos determinantes para a execução dessa metodologia, tá? Então, seria isso a apresentação, tá? Então, aqui está o meu contato, tá? Então, esse é um projeto, então, a princípio, né, só reforçando entre a UX Green, né, uma empresa de consultoria aí na área do setor elétrico e energia, não só Brasil, América do Sul, né, e também a MGM, e junto conosco, né, uma empresa, uma universidade, né, que está entre as 8 maiores aí na área de atuação, essa parte de simulação mecânica, e uma equipe bastante, né, multidisciplinar, para que a gente sabe que requer aí para essa atividade
não cabe se aventurar e precisa estar bastante seguro do que você está realizando. Bom, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de poder compartilhar essa experiência e estou aberto a perguntas aí de todos aí. Okay. Parabéns pela apresentação, tá? Como estourou um pouquinho o tempo, eu vou tentar fazer uma pergunta para a gente ser um pouquinho mais sucinto e as outras a gente te encaminha por e-mail, tudo bem? Claro, sem problema. Tá. A pergunta da Helena, ela te parabenizou sobre... Ela chacoalhou a mão aqui, ó. Ela deu parabéns pela apresentação. Esse projeto está sendo realizado em parceria com uma concessionária de energia? Essa é uma pergunta. Pergunto porque, em geral, as concessionárias possuem algumas restrições quanto a intervenções em transformadores aéreos. Não, justamente por sabendo dessas dificuldades e restrições, nós tentamos trazer aí para um ambiente fora da realidade da concessionária, mas que permita simular todas essas condições, tá, do transformador em operação. Tanto é que, se observar, a gente está tendo todo o cuidado de fazer as simulações, né, isso através de um software de modelagem 3D, e depois você, no ambiente ali do laboratório de ensaio elétrico, você também permite ali, né, até mesmo é um pré-requisito de aprovação entre fornecedor e concessionária ali dos ensaios elétricos, estressar uma série de condições elétricas ali do equipamento, né, você simular em cada uma das etapas, né, em tensão, para depois isso em carga, né, até você efetivamente, depois de validado todas essas etapas, aí nós vamos realmente, com isso validado, buscar uma concessionária realmente que queira e esteja bastante confortável de realmente trabalhar junto, vamos dizer assim, nesses testes finais. Mas, com certeza, essa etapa, claro, ela é importante para a validação, mas eu tenho certeza que as etapas anteriores já permitirão e darão segurança aí para realmente migrar para essa última etapa, que o que muda é a questão do nível do solo para o transformador no poste. Legal, beleza. Agradeço Legal? mais uma vez, tá, Alexandre? E aí, são duas perguntas do Leonardo e Wellington, a gente vai mandar para você por e-mail para depois você responder para a gente, beleza? Parabéns Ótimo. pela apresentação. Desculpa ter estourado o tempo aí, o tema eu sei que é interessante também aí, mas eu respondo, tem meu e-mail aí, eu respondo as perguntas aí posteriormente, tá legal? Combinado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, agradeço vocês. Um abraço, tchau.